Meu nome é Carlos César e você está no canal Revelação da Palavra Peniel. Mais uma obra, irmãos, de livramento que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido. E desta vez, irmãos, foi em Goiânia. Ao retorno, irmãos, de São Paulo para Goiânia, Deus permitiu, irmãos, que eu chegasse já de São Paulo de volta aqui para Goiânia para visitar meus parentes, pois estava de férias em São Paulo. E em 1993, irmãos, ao retorno aqui, Deus me deu outro livramento. E chegando aqui em Goiânia, irmãos, vindo para a casa da minha avó, que residia na Vila Concórdia, na região leste de Goiânia, decidi eu visitar a tia que morava no Jardim América, irmãos. Então, eu tinha que pegar o ônibus até o terminal Novo Mundo, me deslocar até o terminal da Praça A, em Campinas, e ali fazer a baldeação para o Jardim América, aonde a minha tia morava, próximo do Cepal do Jardim América. Então, irmãos, estava eu ali naquela fila, salvo engano, era o ônibus número 170 na época, que fazia esta linha, em 1994, irmãos, salve eu. Estava eu ali na fila, irmãos, com a camisa de hóquei, né, daquele jogo americano, e com uma calça, irmãos, de boca larga, estilo hip hop. Então eu voltei de São Paulo, irmãos, já com aquela moda, ali curtindo um hip hop, curtindo um rap. Então eu entrei naquele estilo, né, desse jovem, roupa muito larga. Aí cheguei desta forma aqui em Goiânia, aonde estava eu ali no terminal. E quando me deparei ali naquele terminal, irmãos, né, naquela fila, o ônibus encostou. E quando o ônibus encostou, adentrei o ônibus ainda ficou ali com a porta aberta parado. Quando entrou um homem com a camisa da estampa do Mickey, e eu fiquei olhando para aquela camisa, né, achando aquilo engraçado, né? Um homem adulto com a camisa do Mickey, né? E ali fiquei só olhando, mas não sorri, só achei engraçado. E aquele homem, quando chegou na minha frente, ele mostrou uma arma para mim dentro do ônibus, dentro do coletivo, e pediu para que eu o acompanhasse até o banheiro do terminal. E ali tinha um bombeiro militar dentro daquele ônibus, pediu para ele, perguntou o que estava acontecendo, e ele perguntou, falou que seria uma averiguação de um indivíduo que estava assaltando aquele terminal. Eu fiquei sem entender nada, irmãos. Aí fui até dentro daquele banheiro. Quando cheguei na porta daquele banheiro, tinha mais dois homens do lado de fora, descaracterizado. Tinha mais dois homens lá dentro. E aqueles homens que estavam lá fora não deixavam ninguém entrar lá dentro. Quando chegou lá dentro, irmãos, pediu para que eu tirasse a minha camisa. Eu tirei a minha camisa. Eles fizeram algumas perguntas, dizendo que a casa tinha caído e que não adiantava mais, que era para eu falar, para eu assumir. E eu fiquei sem compreender nada, irmãos. Eles colocaram uma toalha nas minhas costas molhada e foi uma sessão de tortura, irmãos, onde eu fui torturado durante aproximadamente 20 minutos por dois homens. Glória a Deus, irmãos, porque naquele momento eu ainda não havia me convertido, não havia tido um encontro com o Senhor,
mas o Senhor já tinha havido um encontro comigo por 2 vezes, irmãos, me livrando da morte. E eu lembrando dessas coisas, irmãos, e ali naquele momento que eu estava sendo torturado dentro daquele terminal, por policiais civis, o que aconteceu, irmãos? Eu comecei a lembrar, do que havia acontecido, do meu encontro, do encontro que Deus havia feito comigo, dos livramentos aos 10 anos, aos 15 anos, irmãos. E eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou te servir, eu vou ser teu servo, eu vou ser crente. E comecei a fazer ali inúmeras promessas, irmãos, para Deus, para que não deixasse eu morrer ali dentro. Certo é, irmãos, que ao passar de 20 minutos de tortura, o comandante daquela operação ali perguntou para o soldado e aí ele já confessou e falou, ainda não. Não, a gente já usou todos os métodos, ele não falou nada. Aí o comandante chamou ali o fiscal daquele terminal, irmãos, né, e quando aquele fiscal apareceu na porta daquele banheiro, que eu olhei para ele, e ele falou, parece muito com ele, mas eu não tenho certeza, mas parece muito. Irmãos, o comandante da operação disse, para agora. Pediu meu documento, depois daquela sessão de tortura, puxou ali meu documento, viu que nada constava, irmãos. E ali eu estava com a passagem de ônibus, de retorno para São Paulo ali dentro, com aquele bilhete. E ele falou, por que dessa passagem? O que você está fazendo aqui? Eu falei, estou visitando minha família, eu moro em São Paulo. Eu sou daqui, mas eu moro lá, estou terminando meus estudos, moro com meu pai. E a minha família é daqui. Irmãos, quando aquele comandante cessou aquela tortura, aquele soldado, aquele policial que estava fazendo abordagem em mim, parece que ele ficou possuído pelo diabo, irmãos. Ele falou, agora a gente tem que eliminar ele, porque senão vai dar ruim para a gente. Vamos ter que eliminar. Pega esses documentos, a gente joga fora e joga ele ali no meia ponte ali, ó, e faz a desossa. E eu entrei em desespero nessa hora, irmão, em pânico, e comecei a chorar em silêncio. E certo que aquele comandante falou, quem está no comando sou eu, ninguém trisca nele. E ali ele deu ordem, falou, jovem, levanta, some do terminal, te dou 5 minutos para vestir essa camisa, pegar seus documentos e desaparecer daqui. Então, irmãos, eu ali peguei o primeiro ônibus que estava saindo, sem saber o destino, certo que era o Jardim Perim. E dentro daquele ônibus, irmãos, eu fiquei em estado de choque, chorando. Estava com apenas 16 para 17 anos, em pânico, chorando, não sabia para onde ir, não sabia para onde eu estava indo. Então fui até o final daquele trajeto, voltei dentro do ônibus e ali tinha pessoas, o que aconteceu? O que aconteceu? E eu não falava nada, irmãos. Quando tinha um policial dentro do ônibus, eu ficava em pânico, em desespero, porque eu não queria apanhar de novo. Glória a Deus. E ao voltar novamente para o mesmo terminal, irmãos, eu fiquei desesperado. Saí correndo, entrei dentro de um eixo em Anguera, voltei para a origem do terminal Novo Mundo. Quando eu cheguei em casa, irmãos, eu estava todo cheio de hematomas no meu tórax, nas minhas costas, todo cheio de hematomas, irmãos, todo ferido por dentro. Certo que tem a parentela, que também é polícia, que quando ali foi notificado para essa parentela, que são os maridos da minha tia, que foi até lá para ver o que tinha acontecido, que era justamente a tia aonde eu estava indo visitar, que o marido dela na época era policial militar.
Ele veio conversar comigo e eu já fiquei revoltado. Eu não quero papo, porque eu sei que vocês se torturam e faz isso com todo mundo. Se ele fez comigo, vocês faz também. E ele falou, vamos voltar lá e vamos dar voz de prisão para eles. Eu falei, nunca mais eu volto naquele terminal, porque ali eles pegaram meus dados e falou, se eu denunciasse, ele ia saber onde eu morava, ia visitar minha família também. Não era para mim falar nada para ninguém. Eu falei, então eu não vou, não tem quem faz eu voltar naquele terminal. Certo, irmãos, que foi outro livramento que Deus me deu. Não fui, não prestei queixa, mas isso ficou na minha mente, essa abordagem, irmãos, aonde Deus me livrou pela terceira vez da morte. Então foi um despreparo naquela época, não sabendo eu se aquele fiscal que estava ali passou as características erradas para aqueles policiais civis, irmãos. Certo que foi uma abordagem que quase aconteceu uma tragédia onde ia morrer uma pessoa inocente. Mas eu agradeço a Deus, porque ao clamar naquele banheiro, ajoelhado, né, chorando, lembrei de Deus. E nos momentos difíceis, aonde você estiver, no pior momento da sua vida, quando você falar, não tem mais jeito, é nesse momento que Deus aparece, irmãos, porque foi Deus que tomou a boca daquele comandante e falou, ninguém trisca nele, quem está no comando sou eu. Não era ele que estava falando, irmãos, era o próprio Senhor que usou a boca daquele comandante e disse, ninguém trisca nele, porque quem está no comando sou eu. Ele ouviu o meu clamor, irmãos, a minha voz, a minha angústia naquele momento e me livrou da morte, do pior que poderia ter acontecido. E essa foi, irmãos, a terceira vez que o Senhor me livrou, porque Deus sabe do propósito que Ele tem na vida do homem e da mulher nesta terra. Então, quando você estiver passando pelo seu pior momento, que você achar não tem mais jeito, clame ao Senhor, que Ele ouvirá e enviará socorro imediatamente. Deus seja louvado.